Sejam todos bem-vindos para a nossa aula do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar na nossa aula 10, Termologia. Um tema muito recorrente no nosso Enem, um assunto que está presente sempre no nosso dia a dia. Temos inúmeros exemplos da aplicação da termologia no nosso dia a dia. E vamos fazer a associação, desses exemplos com as questões que aparecem nos livros de física, que aparecem nas questões do Enem, e vamos revisar esse conteúdo tão importante, ok? Vamos lá então, pessoal? Vou passar aqui para o slide para vocês então. Vamos ver aqui alguns exemplos que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente observa a aplicação da termologia. Estamos vendo ali um bloco de gelo, Nós temos ali um copo com água e temos ali também uma nuvem, Realmente se evaporando ali, uma água evaporando, chegando ali naquela nuvenzinha ali. E temos ali um termômetro, indicando ali a temperatura de 0 indo até 100 graus Celsius. Temos ali numa segunda imagem um termômetro, que está marcando ali a temperatura, em duas escalas. Estão vendo? A escala Celsius e a escala Fahrenheit, temperatura no nosso dia a dia. E temos ali no outro quadro, um exemplo de uma máquina, está atuando ali, que também vai funcionar de acordo com as leis da termologia também, que nós vamos ver. Então esses são apenas alguns exemplos que a gente encontra no nosso dia a dia de vários, como a gente pode associar esse conceito de termologia, temperatura, calor na nossa aplicação. Vamos lá para os conceitos então? O que estuda a termologia? Bem, a termologia é o ramo da física que estuda o calor. Anotem aí, associe termologia com calor. Além de estudar o calor, ele também estuda os fenômenos térmicos relacionados. E quando a gente fala de calor, qual é o conceito de calor em física? É a energia térmica em movimento. Anotem, por favor. Calor é a energia térmica em movimento, que vai fluir de um corpo para o outro, tá certo? O calor sempre vai fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade que nós utilizamos para medir o calor é o joules, que representamos pela letra J. Mas a gente encontra no nosso dia a dia uma outra unidade muito comum no nosso cotidiano, que é a caloria, que nós representamos pela palavra cal, tá? Cal significa caloria. No nosso estudo, então, na nossa revisão aqui na nossa aula de hoje de termologia, nós precisamos entender três conceitos ou três ramos da termologia, que é a termometria, a calorimetria e a termodinâmica. São três ramos importantes que é subdividido então a nossa termologia. Vamos lá então para o conceito de cada um deles? Vamos para o primeiro, a termometria. A termometria então vai ser a parte da termologia que vai estudar, como o nome já diz, a temperatura. No desenho aí nós temos aí uma pessoa verificando a sua temperatura, Ele está usando um termômetro digital e que está marcando aí 36,5 graus Celsius, A média ali da sua temperatura. A temperatura, então, vai ser a grandeza física que vai relacionar a energia cinética média das moléculas, ou seja, a grandeza que mensura a agitação das moléculas. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está se referindo à agitação das moléculas, certo? Quanto mais agitada essas moléculas, maior a energia cinética e, consequentemente, maior a temperatura. A escala padrão estabelecida no SI para medirmos a temperatura é o Kelvin. O Kelvin é a unidade, do SI. Só que no nosso dia a dia nós usamos outras unidades que são mais comuns e que não são do SI, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. No nosso país, nós usamos o Celsius. Nos países de língua inglesa, se usa muito o Fahrenheit, tá certo? Essa medida de temperatura. Nós temos aqui essas três escalas, então. O Kelvin,
que é a unidade medida do SI, do Sistema Internacional de Unidades, o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Note que no desenho nós temos ali o zero absoluto do Kelvin, temos o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Para cada escala nós temos um valor diferente, certo? Então na escala Celsius, por exemplo, a gente sabe que o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100. Então isso aí a gente sabe no nosso dia a dia. A gente pode fazer a relação ou a conversão dessas temperaturas, tá? Entre Kelvin e Celsius, entre Kelvin e Fahrenheit e entre Celsius e Fahrenheit. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela que vai facilitar justamente essa conversão. Então nós temos ali, ó, de Kelvin para Celsius, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o K, subtrair com 273. De Kelvin para Fahrenheit, nós temos ali que K menos 273 vezes 1,8 mais 32. Já de Celsius para Kelvin, nós vamos apenas somar, ó, K igual a C mais 273. E de Celsius para Fahrenheit, nós vamos ter o seguinte, que F é igual a C vezes 1,8 mais 32. E por último, ali temos Fahrenheit para Celsius, né? Que vai ser F menos 32 dividido para 1,8. E Fahrenheit para Kelvin, que nós vamos também subtrair F menos 32 vezes 5 sobre 9 mais 273. Então essas são as equações que temos ali para conversão de escalas termométricas, tá? Que vai facilitar a nossa vida para resolver as questões que temos aí nos livros de física e nas revisões que vocês vão ter acesso também. Vamos ao segundo conceito? Calorimetria. Bem, a calorimetria vai ser a parte da termologia que vai estudar as situações relacionadas agora à transferência de calor. A propagação do calor, por exemplo, pode ocorrer de 3 diferentes maneiras. Anotem aí. Primeiro, condução. Segundo, convecção. E terceiro, radiação. Nós temos um exemplo aqui na gravura sobre como o calor se propaga, né, do Sol à Terra, por meio da radiação. Um exemplo do nosso dia a dia, de forma bem clara, né? Por isso que nós sentimos tanto calor nos dias bem ensolarados. Estamos sentindo aí, ó, a transferência do calor, né, por meio de radiação. Então a calorimetria, né, revisando aqui, está relacionado com transferência de calor. E temos 3 transferências de calor: condução, convecção e radiação, certo? Ainda dentro aqui da calorimetria, nós temos aqui os processos de troca de calor, que ele vai estudar também as consequências dessas transferências de energia. Por exemplo, quando 2 corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, vai ocorrer uma transferência de energia, até que eles alcancem o ponto de equilíbrio, tá certo? Então, consequentemente, vai haver alteração nas temperaturas dos corpos, já que eles vão trocar energia, certo? Um vai ganhar energia e o outro vai perder energia. Por meio de análise, então, da calorimetria, é possível a gente calcular justamente essa energia que foi transferida de um corpo para o outro, bem como a sua temperatura final de equilíbrio. Por isso que a calorimetria, pessoal, nos permite calcular a variação do comprimento, da área, do volume decorrente dessa transferência de energia, que é justamente o que acontece na dilatação dos corpos, quando há ocorrência da transferência de energia de um corpo para o outro, certo? Então é possível fazermos isso, viu? Calcularmos essas mudanças. Na calorimetria nós temos a equação fundamental que nós utilizamos muito. Acho que você vai se lembrar do seu professor de física, que ele pega essa fórmula e dá um conceito, um macete aí para vocês lembrar dessa fórmula, né? Então ele talvez fale o seguinte, ó, que macete. Então essa uma palavrinha para a gente não esquecer dessa equação matemática. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O que diz essa equação para nós? Que a quantidade de calor Q vai ser igual à massa do corpo vezes o seu calor específico, o C, vezes a variação de temperatura.
Vocês vão utilizar essa equação toda vez que houver troca de calor, certo? Que vai provocar uma alteração na agitação molecular da substância, variando assim a sua temperatura. Não esqueçam que essa equação não fala aqui de mudança de fase, tá, pessoal? De estado. Ele não está saindo do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, não. Aqui é só variação de temperatura. Quando é que nós vamos utilizar a questão da mudança de fase? Bem, sob condições especiais, um corpo pode trocar calor e não apresentar mudança de temperatura. Quando isso acontecer, vai acontecer um outro fenômeno, que nós chamamos agora sim de mudança de fase. Acho que todos nós vamos nos lembrar dessa figura aqui, que nós estudamos bastante, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Sólido por líquido, conforme a gente pode ver aqui no slide, fusão. Líquido por gasoso, vaporização. Sólido por gasoso, sublimação. Certo? Líquido para o sólido, solidificação. Gasoso por líquido, condensação ou liquefação. O que a gente pode concluir então? Que qualquer processo de mudança de fase de uma substância pura, ele tem que observar essas três características aí. Primeira, a temperatura permanece constante durante todo o processo. Ele só vai ocorrer a mudança de fase, não vai mudar de temperatura. Segundo, a temperatura onde o processo inicia é bem definida para cada substância, para cada pressão correspondente. Conforme nós já mencionamos, na escala Celsius, a temperatura de fusão da água é 0 e de vaporização é 100 graus Celsius. Então a temperatura já é bem definida. Terceiro, a temperatura onde o processo inicia é a função da pressão ambiente, que nós podemos escrever então como T igual à função de P, a função da pressão, certo? Então toda mudança de fase tem que obedecer esses três pontos aí, essas três características. Quando houver mudança de fase, agora nós vamos chamar de calor latente. A quantidade de calor necessária para que haja uma mudança de fase, tá, de uma substância, nós denominamos de calor latente. Vamos representar pela letra L, tá certo? E agora nós vamos pegar a seguinte equação matemática, Q é igual a massa vezes L. Se a primeira equação nós chamamos de quimacete, acho que seu professor chama essa equação de quimolesa, não é isso? Então diminuiu em relação à primeira. Q é igual a massa vezes calor latente. Quando é que vocês vão usar essa equação? Quando houver mudança de fase e quando não houver variação de temperatura, certo? Então o calor latente vai depender do tipo de mudança de fase, da natureza da substância e da pressão, tá certo? De forma experimental, pessoal, a quantidade de calor Q de um corpo, né, uma substância pura, para que ele troque, né, calor, ele mantém constante a sua temperatura. E ele vai ser diretamente proporcional à sua massa L. Por isso que nós escrevemos essa equação de forma bem simples. Q igual a M vezes L. Boa revisão, né? Essa aqui do calor latente. Temos aqui uma curva de aquecimento e resfriamento para explicar para vocês onde vocês vão aplicar essas duas equações. Nós temos ali então uma certa temperatura na reta da temperatura e a reta da quantidade de calor. Note que temos ali a fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Nós temos ali 5 retas, né? Uma reta está subindo, a primeira, depois a outra ficou constante, ali onde está o nome fusão, depois a reta sobe de novo, depois ela fica constante de novo, lá em vaporização, e depois ela sobe de novo. Nas 3 retas que estão subindo, que estão na vertical, vocês vão aplicar a fórmula do quimacete. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Nas 2 retas onde vocês estão observando fusão e vaporização, vocês vão aplicar o quimolesa. Q igual a M vezes L, que é o calor latente, certo? Com essa curva de aquecimento, nós podemos calcular a quantidade de calor necessária, tá,
tanto para o seu aquecimento como para o seu resfriamento. A quantidade de calor necessária envolvido nesse fenômeno, então. Beleza? Então essa era a parte que tínhamos aqui para relembrar para vocês sobre a calorimetria. Vamos agora para o nosso terceiro ramo, que é a termodinâmica. O que significa termodinâmica? Bem, a termodinâmica é a parte da termologia que vai estudar agora os fenômenos relacionando o trabalho mecânico e calor. Então ele vai estudar os conceitos físicos como a energia interna, a entalpia, a entropia dos corpos, bem como ele calcula suas variações decorrentes da ocorrência de certo fenômeno. É importante estudarmos esse conteúdo de termodinâmica porque ele pode ser percebido, né, em todas as máquinas térmicas. Toda máquina térmica a gente observa esse fenômeno. Nós temos ali o desenho, né, onde temos o motor, tá, nos dois casos. Nós temos ali a fonte quente e a fonte fria. No primeiro caso, o motor está realizando o trabalho e no segundo caso, ele está recebendo o trabalho. Então, são exemplos que nós temos aí no nosso dia a dia de funcionamento de máquinas, tá certo? Principalmente de máquinas térmicas. E o que são máquinas térmicas? Olha o conceito. São dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho. Então, faço essa associação. Máquinas térmicas são capazes de transformar energia térmica em trabalho. Um exemplo comum do nosso dia a dia é o motor do carro, por exemplo. A análise termodinâmica permite o cálculo do rendimento desse motor, a sua eficiência, como ele consegue converter essa energia térmica, a eficiência dele, o rendimento desse motor. Tudo isso, né, devido à explosão do combustível, do trabalho mecânico que movimenta o carro. Por isso que as fábricas, né, eles podem fazer ajustes buscando a melhor potência, o melhor rendimento para o seu motor. E dentro da termodinâmica, vamos considerar aqui algumas leis. A primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Diz o seguinte, que no sistema a energia total permanece constante. Então, um conceito bem simples, né? Então, dentro de um sistema, a energia total permanece constante. A gente pode resumir isso de forma matemática da seguinte maneira. Que é a quantidade de calor, é igual a trabalho mais a variação da energia interna, então, o ΔE. Então, essa expressão, ela aplica diretamente o princípio da conservação da energia. É bem claro ali, né? Aqui ele não está mostrando que há perda de energia ou ganho assim por diante. Ele apenas faz a aplicação da conservação da energia. Q é igual a trabalho mais ΔE, variação da energia interna, certo? Utilizando essa equação, nós temos aqui as transformações termodinâmicas de um gás, por exemplo. Já que todo gás interage por meio de suas partículas, né, átomos ou moléculas, e a gente viu que essas partículas vão ficar agitadas dentro de um recipiente, por exemplo, então ele leva em conta justamente, né, a questão da pressão, do volume, da temperatura ou da sua energia interna. Aí a gente tem 4 observações ou 4 transformações que vocês vão relacionar com a primeira equação. Então a primeira transformação se chama, olhem aqui no slide, isobárica. O que significa a transformação isobárica? Significa que essa transformação ocorreu na pressão constante, certo? Transformação isométrica ou isocórica. Aconteceu com volume constante agora. Terceira transformação, transformação isotérmica. Aconteceu quando a temperatura ou a energia interna fica constante. E a última transformação é a diabática. Como o próprio nome já está dizendo, não há troca de calor, tá certo? Então, anotem essas 4 transformações que são conceitos importantes. Transformação isobárica, isométrica ou isocórica, isotérmica e adiabática. Vamos agora para a nossa segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: é impossível uma máquina térmica operando em ciclos retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho.
Então essa é a segunda lei da termodinâmica, tá certo, pessoal? Não existe nenhuma máquina térmica, tá, que recebendo 100% de energia, ele vai transformar esse 100% de energia em trabalho. Não tem como, de forma integral, tá certo? No meio do caminho sempre há alguma perda, algum desperdício que nós chamamos de perda, né? Ou energia dissipada, tá certo? Então a segunda lei da termodinâmica trabalha justamente com esse conceito. É impossível que uma máquina térmica operando em ciclos retire calor de uma fonte, né, e transforme ele integralmente em trabalho. Então anotem esses conceitos importantes, né, da termodinâmica, que são necessários, né, para podermos conseguir resolver algumas questões que aparecem tanto nos livros de física, como nas questões do Enem também. Lembrando que na termodinâmica a gente pode calcular o rendimento do motor, tá certo? Utilizando a sua potência útil, a sua potência total, essa potência dissipada. E lembrando que o rendimento sempre vai estar em porcentagem também, tá certo? Então vamos achar em porcentagem o valor do rendimento do motor quando ele é pedido nas questões. Vamos revisar agora então esse conteúdo que nós vimos de termologia, desses 3 assuntos importantes. Então vamos lá aqui para as questões do Enem. Vamos aqui à primeira questão do Enem de 2021. Dizia o seguinte para nós. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Vamos ver então essa imagem que ele falou aqui na questão para nós? Então nós temos ali, né, a cidade, representando a cidade de São Paulo, a ilha de calor, a brisa marítima, tá certo? E o Sol ali, realmente lá no alto da figura. E ele faz a seguinte pergunta para nós. Esses mecanismos são, respectivamente, letra A, irradiação e convecção, irradiação e radiação, condução e radiação, convecção e radiação, e convecção e convecção. Olha, vocês olhando nas respostas, vocês já se lembraram do conteúdo, né? Transmissão de calor. Lembra lá que nós vimos no início da aula? Então, essa questão está relacionada com transmissão de calor. Ele está dando um exemplo do nosso dia a dia que acontece nas cidades, né? Que são as chamadas ilhas de calor. Então, qual a resposta que nós vamos marcar de acordo com o enunciado da questão e com a gravura que ele nos deu aqui? Vamos lá para a resolução, então? A resolução, pessoal, é a letra A, irradiação e convecção. Por quê? Olha, se nós olharmos no desenho, nós vamos observar o Sol. Nós vimos que a transmissão de calor do Sol, né, para a Terra é radiação, lembro lá no conceito. E ele falou de brisa, né, saindo de um lugar para o outro. Esse tipo de transmissão de calor é convecção, tá certo? Não é condução porque não está passando de um objeto para outro. Então a gente anula a condução, correto? Então a resposta para nós marcarmos é a letra A, que é irradiação e convecção. Note que nessa questão não exigiu muito, né, dos conceitos, né, ou de cálculos matemáticos, por exemplo. Era só lembrarmos dos conceitos fundamentais de transmissão de calor, que nós vimos inclusive, né, nessa aula de hoje. Vamos para a segunda questão então, o Enem de 2020 agora. Dizia o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão,
após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o ou A. Alternativa A, aumento da pressão interna e os riscos de explosão. B, dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. C, perda da qualidade nutritiva do alimento. D, deformação da borracha de vedação. E letra E, consumo de gás desnecessário. Olha aí uma questão fazendo associação do nosso dia a dia, né? Algo que talvez você até faça na sua casa, que os seus pais fazem na sua casa, que é o cozimento, né, de alimentos utilizando uma panela de pressão. A questão falou aqui para nós que é necessário que quando ele chega, né, na temperatura já ideal, quando a válvula começa realmente a gerar ali e fazer aquele barulho, a pessoa vá lá e abaixe o fogo ali do fogão. Quando ele faz isso, ele está evitando o quê? Que alternativa você marcaria nessa questão? Pense um pouco. Pensou? Qual alternativa você escolheu? Bem, quem escolheu aqui justamente a alternativa E, acertou. Por que a gente pode marcar a letra E? Veja que a resolução. O início da saída de vapores pela válvula da panela é um indicador de que a água já entrou em ebulição no interior da mesma, o que ocorre geralmente acima de 100 graus Celsius, devido à maior pressão sobre a água. E durante a ebulição, pessoal, a temperatura da água ela vai permanecer constante. Lembra lá do conceito que nós vimos das transformações de fase? A temperatura não vai variar. Por isso que é recomendável abaixar a intensidade da chama, evitando com isso o consumo desnecessário de gás. A manutenção da chama do fogão, então, com maior intensidade, faz com que a água vaporize mais rapidamente dentro da panela. E assim você vai ter mais gasto. Por isso que a alternativa é a letra E. Você vai economizar o gás ali, né? O consumo de gás, certo? Então, se seus pais talvez não façam isso, dê essa dica para ele. Tá certo? A válvula começou a gerar ali, o vapor começou a sair pela válvula, pode abaixar o fogo que a temperatura já chegou ali no seu ideal. Aí você só vai manter a temperatura, beleza? Ótima questão, né, pessoal? Essa do Enem. Então, terminamos aqui essa revisão mais uma vez com vocês. Eu quero agradecer desde já a atenção de todos. Não esqueçam, por favor, de entrar no nosso site, tá, do Eduque. Vocês vão encontrar essas nossas aulas, dos slides. Vamos colocar para vocês links de revisão, de atividades, de simuladores que vocês vão estar simulando também esses experimentos. E esse assunto é ótimo, porque a gente vê várias aplicações no nosso dia a dia. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e até a nossa próxima aula, pessoal.